vai tomando assento aí no seu lugar. Aleluia. Quantos estão felizes aqui nessa manhã, mais uma vez? Aleluia. O Senhor já falou, né, nessa manhã, e o Senhor vai continuar falando. Tivemos aqui um momento de louvor, de adoração a Deus maravilhoso. E agora nós vamos ouvir um pouco daquilo que o Senhor tem, né? Mais um pouco daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas essa manhã. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 31. Diz assim a palavra: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Feche os seus olhos por mais um instante. Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Tenho certeza, Senhor, que nessa manhã Tu vai falar conosco, Senhor, como já tem falado. Ó Deus, nós abrimos o nosso coração, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo encontre, Senhor, liberdade em cada vida, em cada coração. Que possamos estar atentos, Senhor, e que a gente não venha perder nada daquilo, Senhor, que Tu queres falar nesta manhã, Deus. Tu trouxeste a cada um de nós aqui com um propósito, Senhor. Muitas vezes nós achamos que nós escolhemos estar aqui, Senhor. Mas não, é o Teu Espírito Santo que nos conduziu até essa casa, porque Tu tem algo a falar, Tu tem algo a fazer, Senhor. E nós cremos assim, na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor aí mais uma vez. Aleluia. É um texto bem conhecido, né, irmãos? Você já parou para meditar nesse texto? Você já parou assim para meditar em algo profundo que ele nos diz? Porque ele é um texto muito conhecido. Todos os cultos aqui, né? Quando nós finalizamos, nós oramos parte desse texto. Né? E muitas vezes nós não prestamos nem mais atenção naquilo que está saindo da nossa boca. Por quê? Porque parece que virou algo rotineiro. A gente não presta mais atenção no poder que há nessa palavra. Quando nós dizemos, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos, ele é um livro que nos encoraja na nossa caminhada em direção ao céu. Paulo, ele não fundou a igreja de Roma, mas ele escreveu uma carta para a igreja de Roma, porque ele queria se apresentar a essa igreja, porque ele queria fazer uma visita futura, e ele queria também fortalecer ali a fé daqueles crentes de Roma. Essa igreja era formada por judeus, essa igreja era formada por gentios convertidos ao Evangelho. Paulo, quando ele estava planejando viajar para a Espanha, ele queria antes passar por Roma. Ele precisava buscar apoio para a sua missão na Espanha. Então ele enviou essa carta, né, aos romanos. E quando a gente lê Romanos 8 e 31, nós, os crentes em Cristo Jesus, temos que entender que existem situações na vida que precisamos tirar as nossas mãos, pois existe um Deus que vai colocar as mãos dele por nós. Amém? Deus, ele não poupou nem a vida do seu próprio filho. Ele entregou o seu filho numa cruz a fim de morrer por nós, pecadores. E tudo isso é por quê? Por causa do seu amor por mim. A sua misericórdia, ela se renova a cada manhã em nossa vida. Amém? O inimigo, ele pode se levantar contra a vida dos escolhidos do Senhor.
mas ele não vai ter sucesso algum contra a vida daqueles que estão guardados pelo Senhor. Né, você não sabe qual foi a luta no mundo espiritual que aconteceu para impedir você de estar aqui nessa manhã, para impedir você de chegar numa célula, numa terça-feira, ou num culto de domingo à tarde, numa reunião qualquer, onde as pessoas vão se reunir em nome do Senhor. Sempre vai existir uma guerra no mundo espiritual muito grande para que você não participe. Muitas vezes o inimigo ele envia setas, muitas vezes o inimigo lança lá enfermidades. Mas eu quero te dizer nessa manhã que há um Deus que está com as suas mãos estendidas sobre a sua vida. Então nenhum mal há de chegar na sua tenda. Mas você precisa estar o quê? Alinhado com o Senhor, dentro da sua vontade. Amém? Esse texto mencionado é para que tenhamos a certeza que estamos guardados, seguros e protegidos pelo Senhor. O diabo, ele sabe que existe um Deus que está nos guardando, que está nos protegendo, mas mesmo assim ele vai tentar de alguma forma, né, desviar os nossos olhos da palavra do Senhor, desviar os nossos ouvidos de tudo aquilo que é pregado, de tudo aquilo que é ensinado pelos nossos pastores ou por diversos líderes que passam aqui. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então o diabo ele vai continuar tentando desviar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa vida dos caminhos do Senhor. Então, se Deus é por nós, significa que o seu amor é por nós, significa que a sua proteção é por nós, significa que o seu favor é por nós. Então, se você está aqui nessa manhã, é porque Ele é por você, Ele é pela sua vida, Ele te trouxe aqui, e Ele tem um propósito específico, quando Ele nos leva a um determinado lugar. Você não acordou cedo em vão, você não veio até essa casa em vão, existe algo preparado para você, existe uma palavra para o teu coração essa manhã. Mas, queridos, mesmo nós tomando posse dessa palavra, que diz que Deus é por nós, isso não significa que nós estaremos isentos das lutas, nós não estaremos isentos das guerras, das perseguições, de enfermidades, de muitas coisas ruins que a gente encontra na nossa caminhada. Nós precisamos entender que assim como Deus é por nós, existe alguém que sempre vai tentar algo contra nós, mas ele vai apenas tentar, ficar tentando, porque nessa guerra, nessa luta, o Senhor, Ele luta por cada um de nós aqui, porque Ele é o Senhor dos exércitos, e quando o Senhor dos exércitos entra numa guerra, a vitória é garantida, queridos. Mas para isso, nós precisamos ter o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. Mas como a palavra do Senhor diz que nesse mundo nós teríamos aflições, nós precisamos entender que vamos ter que enfrentar diversos tipos de inimigos em nossa caminhada. E não são poucos os inimigos que nós vamos enfrentar. Nem todo inimigo vai ser um gigante, nem todo inimigo vai ser um exército. Às vezes o inimigo é uma pessoa que você conhece, às vezes é uma pessoa próxima a você. Então, se alguém der brecha para que o inimigo invista na vida dele, essa pessoa pode acabar tentando algo contra a sua vida. E muitas vezes nós achamos que o inimigo ele vai vir, sim, como um gigante, com um exército, de diversas formas, e esquecemos que pode ser alguém pequeno, alguém que nós menos esperamos. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 10 e 11. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu:
Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Esse texto aqui fala a respeito, né, de uma mulher que foi pega em pecado, em adultério. Os fariseus, os escribas, a levaram até Jesus. Jesus estava ensinando lá no templo. E aí eles pegaram, encontraram essa mulher, né, levaram ela até Jesus. Eu creio que Jesus, vendo aquela situação, aqueles homens carregando aquela mulher pelo braço, Jesus deve ter pensado assim: lá vem esses caras de novo. Porque todo momento, né, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, estavam tentando procurar algo errado em Jesus. Estavam forçando a barra para que Jesus cometesse algo errado, a fim de eles julgarem Jesus ali. Essa mulher, pela lei de Moisés, deveria ser o quê? Apedrejada. Se você for ler lá em Levítico, depois você pode ler na sua casa, Levítico, no capítulo 20, versículo 10, e Deuteronômio 22, 24, lá fala acerca da lei de Moisés a respeito do adultério, tanto para homens como mulheres. Mas Jesus, ouvindo eles acusando aquela mulher, deu aquela respirada, deu aquela parada, e aí ele começou Jesus estava sentado ou agachado, ele começou a escrever ali na areia com o dedo. E quando eles pensaram que Jesus iria condená-la, ele diz: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Eu acredito que naquele momento houve um silêncio muito grande. Em seguida saiu andando um por um. Sabe, parece que aqueles cachorrinhos que quando está com medo, coloca o rabinho entre as pernas e sai andando. Eu posso pensar assim, né? Não é pecado eu estar imaginando, mas eles devem ter saído um por um. Um pelo lado direito, um pelo lado esquerdo, até que ficou somente Jesus e a mulher. E Jesus, levantando-se, diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. E Jesus diz: eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Vá e não cometa mais os mesmos erros. Então, queridos, aqui nós vemos que essa mulher, o tipo de inimigo que essa mulher teve que enfrentar foram os acusadores. Ela era uma pessoa anônima, a Bíblia não fala o nome dela, não fala quem ela era. A Bíblia apenas chama de mulher adúltera. Uns estavam querendo apontar nossos erros do presente, outros muitas vezes aparecem querendo apontar os nossos erros do passado. Em nossa vida sempre vão se levantar acusadores. Muitas vezes nós cometemos algo e de repente pessoas já vêm e já nos acusam. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Sempre vai existir pessoas querendo falar dos nossos erros. Só que aquele que muitas vezes nos acusam, eles não estão olhando para os seus próprios erros, assim como os fariseus, assim como os escribas ali falaram. Eles levaram uma mulher que foi pega em pecado, em adultério, mas quando Jesus disse: quem aqui não tem pecado? Todos saíram andando. Muitas vezes aqueles que estão acusando acham que estão ali vivendo em perfeição, que não existe nada de errado na sua vida, olham apenas para a vida das outras pessoas e não olham para si. Jesus é aquele que te justifica, meu querido. Se houver arrependimento, não adianta as pessoas virem acusar. Se houver arrependimento, não adianta as pessoas virem com fofocas, não adianta as pessoas virem falar mal de você,
Porque quando você se arrepende, o Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado. Ele sempre está pronto para nos ouvir, Ele sempre está pronto para nos perdoar, mas é necessário que haja arrependimento e é necessário que a gente deixe o pecado de lado, que a gente não viva uma vida de pecado. Todos nós pecamos todos os dias, mas nós precisamos entender que é necessário arrependimento, porque o Senhor veio para aqueles que estão aqui nessa manhã arrependidos, e Ele tem algo específico para cada um. Vão existir sempre pessoas na nossa vida, ou perto de nós, que vão emprestar a sua boca, emprestar as suas mãos, os seus pés, a sua vida toda para o diabo. Muitas pessoas pensam que o inimigo, ele vai vir guerrear com sua fantasia de diabo, com chifres, com seu rabão, com seus olhos arregalados, com seu, como é que chama aquele? Como? Não entendi. Tridente. A gente acha que ele vai vir daquela forma, mas não. Ele vai vir de uma forma que nós menos esperamos. E ele vai usar pessoas para nos acusar, para tocar em coisas que ficaram lá atrás, coisas que Deus já te perdoou, meu irmão. Muitas vezes você, quando ouve alguém falar em algo que você cometeu lá atrás, você já começa a ficar o que ali? Cabisbaixo, triste. Pô, será que Deus não me perdoou? Eu quero dizer para você que se houve arrependimento, se você largou o seu passado, ele foi apagado, porque o Senhor, quando Ele perdoa, Ele lança os nossos pecados no mar de esquecimento. Então o Senhor não se lembra mais daquilo que nós fizemos lá atrás, o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. Mas é necessário que haja sempre arrependimento. Existem pessoas perto de nós que dão brecha para o inimigo, e através dessas pessoas vêm as acusações, vêm lembranças, vêm marcas, mas não importa, o preço pela tua vida alguém já pagou. Basta reconhecer, se arrepender e não praticar mais. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? E tem mais, muitas vezes pode acontecer também de você ser acusado de algo que você nem fez. Calúnias. O diabo, ele faz isso para derrubar a vida daqueles que estão firmes em Jesus. Ele usa pessoas para te acusar, para mexer com o teu coração. Mas o próprio Jesus, queridos, ele foi acusado e condenado sendo inocente. Mas ele permaneceu calado, porque o plano de Deus precisava ser concluído. E hoje ele está onde? Sentado à direita de Deus. Isso nos ensina que diante de acusações contra a nossa vida, nós devemos unicamente falar com Deus. Muitas vezes nós queremos tomar atitudes, usar as nossas próprias mãos, usar a nossa própria força, sendo que nós esquecemos que quem nos justifica é Deus, e que Ele já preparou um lugar para cada um de nós ali na glória, ao lado do Pai, amém? Precisamos entender que diante de falsas acusações, é entregar tudo nas mãos de Deus. Quando tiramos as nossas mãos e entregamos nas mãos dEle, o Senhor peleja por cada um de nós. Mas se a gente colocar as nossas mãos, se a gente for ali entrar numa guerra com a nossa própria força, o Senhor, Ele vai tirar fora as mãos dEle. E quando o Senhor tira fora as mãos dEle, a vitória vai ficar muito mais difícil. O que o Senhor quer dizer para você nessa manhã? Se tem alguém aqui acusando, e se você já entregou nas mãos de Deus, não adianta, não precisa você ficar querendo questionar, não adianta você ficar querendo usar a tua própria força, as suas mãos. Se você entregou, deixa que o Senhor vai te justificar. Então a melhor escolha é deixar
Deus agir em nossa vida, né? Eu queria pedir algo para você. Não fica com raiva de mim, não, mas olha assim para o teu irmão e faz assim para ele, ó. Silêncio. Quando Deus fala, quando Deus quer agir na sua vida, fica em silêncio. É Ele que vai agir, é Ele que vai colocar a mão. O Senhor disse, nessa guerra, nessa peleja, nessa acusação, é Ele que vai estar por você. A palavra de Deus diz aqui em João, 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 1. Queridos, diante de uma acusação, se cale, porque existe um advogado pela tua vida. Diz assim, ó, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação, ou seja, o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo pecado do mundo inteiro. Existe um advogado pela tua vida. O que acontece quando uma pessoa, ela comete um crime, quando ela comete algo errado perante a sociedade? Ela contrata um advogado. O que o advogado fala para ela? Permaneça em silêncio. Porque se a gente abrir a nossa boca, a gente vai falar, vamos falar coisa errada que vai acabar nos comprometendo e piorando a nossa situação. Então, é por isso que aqui nessa palavra diz que Jesus é o nosso advogado. E se Ele é o nosso advogado, nós temos que ficar o quê? Em silêncio. Assim como aquela mulher, ela estava sendo carregada na força pelos aqueles escribas, né, pelos fariseus. Talvez ela até estava tentando escapar, fugir, mas em nenhum momento, a palavra pelo menos não nos mostra que ela tentou ali falar que ela é inocente, falar algo. Mas Jesus, vendo toda aquela situação, Ele a justificou. Porque Ele é aquele que é o advogado, mas também é o próprio juiz. Ele é aquele que nos justifica. Então, queridos, se o inimigo, aquele que te acusa, se levantar contra a tua vida, fique em silêncio, porque existe um advogado que já pagou um preço muito grande pela tua vida. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Neemias, abra aí em Neemias no capítulo 2, versículo 17. Do 17 até o 20, vamos ler. Mas aí eu lhes disse, vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas, e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram, vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estavam fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram, o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi, o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Queridos, nesse tempo aqui, muitos judeus tinham sido libertos da Babilônia, do exílio da Babilônia, e aí eles voltaram para Jerusalém. Mas Jerusalém estava destruída, sem nenhuma proteção. Neemias, um judeu, ele servia no palácio do rei da Pérsia. Ele não era nenhum profeta,
Elias não era nenhum sacerdote, mas era um homem levantado por Deus naquele tempo. Ele era um líder escolhido pelo Senhor naquele tempo. Ciente da situação de Jerusalém, ele pediu permissão para o rei da Pérsia, o rei Artaxerxes. Ele pediu ali permissão para o rei da Pérsia. Só deixa eu me achar aqui. Para ir a Jerusalém, e aí, lá ele liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Porém, Neemias teve que enfrentar aqui grandes inimigos. Aqui não eram os acusadores, aqui eram os opositores. Outro tipo de inimigo que se levanta contra a nossa vida. E eles vinham com ameaças, eles vieram com calúnias, eles vieram com zombarias, porque eles não queriam que houvesse sucesso na reconstrução ali dos muros de Jerusalém, porque existia ali uma grande luta política. Então, queridos, Neemias teve que enfrentar os opositores, e na nossa vida vão existir também opositores. E são em coisas simples da nossa vida. Muitas vezes, olha só, quantos aqui, hoje é domingo, quantos aqui colocaram no seu coração que amanhã vai treinar numa academia? Aí você vai lá, posta, tira uma fotinho, daqui a pouco começa. Isso aí não vai dar em nada. Isso é só hoje, amanhã, daqui a pouco está aí gordo de novo. A oposição, ela começa em coisas simples, mas ela está em coisas muito importantes da nossa vida. Essa palavra é para você que está tentando reconstruir ou construir algo na tua vida. Talvez algo foi destruído, você perdeu algo, perdeu as esperanças. Não tem nem ideia de como reconstruir algo que está quebrado. Toda vez que você tenta reconstruir, aparece alguém e coloca você para baixo, começa a zombar, começa a ir contra a tua vida, dizendo que não vai dar certo, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai avançar, dizendo que você não vai prosperar, dizendo que tua empresa não vai para frente, dizendo que você não vai conseguir uma promoção no teu trabalho. Sempre vão existir na tua vida opositores que estarão sempre contra o teu crescimento, contra a tua vida. Assim como com Neemias, vão aparecer pessoas dessa forma. E muitas pessoas não suportam a oposição e acabam desistindo. Tem pessoas que não têm forças. Elas dão ouvido aos opositores, e aí elas começam o quê? Retroceder. E a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor não tem prazer na vida daqueles que retrocedem. Então, nessa manhã, o Senhor está dizendo o quê? Que você continue avançando. Se você propôs algo no seu coração de reconstruir ou de construir algo novo, pode se levantar os opositores, pode se levantar pessoas dizendo que não vai dar certo. Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor, Ele é pela tua vida, assim como Ele foi com Neemias, o Senhor, Ele é comigo, o Senhor, Ele é com você, a tua reconstrução vai dar certo, a tua construção vai dar certo, e você vai prosperar naquilo que você tem sonhado, naquilo que você tem projetado. Por quê? Porque o Senhor, Ele é por cada um de nós, amém? Glória a Deus. E seja um Neemias nessa geração. Não desista de reconstruir aquilo que um dia foi destruído ou tirado de você. Mas como ser um Neemias? Como será que Neemias ele reagiu diante dos seus opositores? Qualquer coisa, queridos, que nós vamos iniciar na nossa vida, sempre
a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Se você ler aí Neemias no capítulo 4 e no versículo 9, na parte A, pode colocar aqui para mim? Neemias 4, no versículo 9. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia. Só a parte A, né? Nós, porém, oramos ao nosso Deus. A primeira coisa que eu tenho que fazer, você tem que fazer diante dos nossos adversários é orar ao Senhor. Não tem como vencer uma situação se nós não orarmos ao Senhor. É Deus quem nos vai dar a sabedoria, é Deus quem nos vai dar as estratégias, e os opositores vão cair por terra em nome de Jesus. Em nossa vida, tudo deve começar com oração, seja um plano. Eu tenho certeza aqui que esse casal lindo, quando decidiu casar, a primeira coisa que eles fizeram foi orar. Estou certo? Oraram ao Senhor. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, que hoje são prósperas naquilo que fazem, a primeira coisa que fizeram foi orar ao Senhor. Então, Neemias nos ensina que orar antes é muito importante. Orar durante é importante também, e orar após é mais importante ainda. Nós devemos viver em constante oração. Daniel nos ensina a viver uma vida de oração. Orava 3 vezes ao dia, e a Bíblia nos diz, orai sem cessar. Por quê? Porque quando nós estamos orando, nós estamos falando com quem? Com o Senhor. E é através dele que vai vir toda a direção necessária para que você reconstrua aquilo que está quebrado na tua vida. Amém? Então, Neemias nos ensina que antes de tudo, devemos orar. E depois, Neemias, capítulo 2, versículo 20. Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Neemias confiou no Senhor. Se você ora, se você busca o Senhor, você precisa confiar que Ele vai te ajudar nessa reconstrução. Neemias tinha convicção que o Senhor era com ele, e por isso ele sabia que o seu objetivo seria alcançado. A confiança em Deus é essencial para quem está reconstruindo algo e está sofrendo com a oposição. Não fique pensando que se você tiver algo para construir ou reconstruir, que as coisas vão começar assim, tudo certinho, sem nenhum tipo de problema. Porque o inimigo, ele não tem prazer quando você prospera. Porque você é obra do Senhor Jesus, você é criação dele. Então, quando ele vê os filhos de Deus prosperando, ele com certeza vai tentar algo. Só que quando você confia no Senhor, pode ter certeza que o Senhor, ele está contigo nessa reconstrução. Amém? Neemias, ele então confiou no Senhor. Se você é uma pessoa que ora, tenha certeza que o Senhor, ele vai agir contra os seus opositores. Amém? Neemias 2, no mesmo versículo aí, no capítulo 2 e versículo 20, volta aí. Dando sequência, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Ou seja, Neemias orou, Neemias confiou, e aí ele colocou a mão na obra. Numa reconstrução, jamais cruze os seus braços. É necessário que continue trabalhando. Se Neemias e todo o povo de Israel dessem ouvido aos opositores, ou desviassem a atenção da reconstrução dos muros, com certeza aquela obra ia ficar parada. Com certeza aquela obra ela não iria para frente. Mas eles continuaram trabalhando firmes, crendo que o Senhor ia os ajudar naquela reconstrução, crendo que o Senhor ia fazer com que eles conseguissem atingir os seus objetivos.
Neemias 4:13, enquanto eles trabalhavam, Neemias colocou também guardas para a segurança. Aleluia. Enquanto eles trabalhavam, queridos, Neemias colocou o que ali? Guardas. Por quê? Isso significa que quando nós estamos trabalhando, nós precisamos estar o quê? Vigilantes. Pois o inimigo, ele sempre vai tentar armar ciladas contra o povo de Deus. O inimigo, ele sempre vai tentar fazer com que você não atinja os seus objetivos, mas maior é aquele que está em nós. Além de tudo isso, Neemias nunca desanimou. Pelo contrário, ele sempre animava o povo. Ele era aquele, vamos lá, vamos trabalhar, não vamos parar, o Senhor é conosco. Que você possa nessa manhã continuar trabalhando, que você possa nessa manhã continuar sendo vigilante naquilo que você está reconstruindo ou construindo. Por quê? Porque se o inimigo vier, pode ter a certeza que você vai estar preparado, porque o Senhor nessa manhã te capacita, te dá sabedoria e vai te dar estratégia para que você vença os seus opositores. Aleluia! Glória a Deus. O resultado disso, sabe qual foi? Oração, confiança, trabalho e vigilância. O resultado disso, eles construíram os muros de Jerusalém em tempo recorde. 52 dias. Isso foi algo sobrenatural. Eu pergunto para você que está em reforma na tua casa, quanto tempo o pedreiro está lá, tentando reformar um banheiro? Quanto tempo o pedreiro está lá tentando fazer uma pintura, uma mudança lá na fachada da tua casa? Queridos, os muros de Jerusalém foram reconstruídos em 52 dias. Por quê? Porque as mãos do Senhor estavam com o seu povo. Se você é povo de Deus, e eu creio que sim, as mãos do Senhor estão contigo. E Ele vai ajudar a você a reconstruir. Reconstruir família, reconstruir vida profissional, reconstruir algo que está quebrado. Reconstruir sonhos, promessas que foram feitas, que você esqueceu, mas o Senhor não se esqueceu. Amém? Sabe por quê? Porque o Senhor, quando Ele começa uma obra, Ele sempre termina, Ele vai até o fim. A sua palavra diz em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se o Senhor começou algo na tua vida, pode ter certeza que Ele vai até o fim. Ele vai completar, porque o Senhor, Ele não é homem para que minta. O Senhor, Ele não falha. O Senhor não perde uma guerra. O Senhor não perde uma batalha. Se Ele iniciou algo na sua vida, creia que tudo um dia vai ser concluído e o nome do Senhor vai ser exaltado e você vai ser mais do que abençoado. Aleluia! Queridos, essas duas passagens que nós lemos aqui sobre a mulher adúltera e a reconstrução dos muros de Jerusalém, nos mostra que sempre vão existir inimigos contra a nossa vida. E aquilo que eu falei, nem sempre vai ser um gigante, nem sempre vai ser um exército, nem sempre vai ser um bicho-papão. São pessoas que o inimigo usa para tentar te destruir. São pessoas que o inimigo vai usar para fazer você retroceder, parar. Essa palavra, querido, só nos prova que o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas é muito grande. Assim como Ele provou o seu amor pela mulher adúltera, assim como Ele provou o seu amor pelo povo de Israel, por Neemias, fazendo e os ajudando a reconstruir, o Senhor nessa manhã nos prova o seu amor, fazendo com que você consiga reconstruir aquilo que está quebrado, fazendo com que você vença aquelas pessoas que estão te acusando de algo.
Se nós perdemos uma guerra, queridos, é porque nós agimos de forma errada. Muitas vezes a gente prefere murmurar, muitas vezes nós preferimos reclamar, a gente se magoa, a gente fica ressentido com pessoas ou situações e se esquece de Deus. Se esquece que temos um Deus que nos defende. Se nós ficarmos murmurando, se nós ficarmos reclamando, o Senhor Ele não vai vir a nos ajudar. Isso só vai nos fazer, nos levar para perto de uma derrota. Para cada dia ter momentos mais difíceis. Mas nessa manhã, queridos, entenda que existe um Deus que peleja pelos seus filhos, por aqueles que o temem. Amém? Aí eu pergunto para você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa o Senhor agir pela sua vida. O inimigo vai se levantar, mas ele se levanta para cair, para ter um tombo maior. Os escolhidos do Senhor não perderão uma batalha, não perderão uma guerra, vencerão aqueles que acusam, vencerão os opositores, e o nome do Senhor será exaltado na tua vida. Se você crê, aplauda ao Senhor nessa manhã, amém? Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça.